Parabéns novamente pelo filme, pelo tudo aí que a gente viu, né? A gente teve, inclusive, não sei se alguém aqui participou, os 5 longas que fizeram parte dos longas livres, que concorreram ao troféu Filme Livre, quando a gente passou, teve um debate após cada sessão aqui. Então, já teve um debate sobre o seu filme e esse está sendo agora o segundo debate, com a sua presença, porque antes não tinha, né, ninguém do filme. Só estavam as 2 juradas. Inclusive esse debate que eu estou falando, como os outros, estão na internet. Então, se vocês quiserem ver, basta ir no site da Mostra, mostralivre.com. Lá tem uma abinha chamada Debates, e aí lá vocês têm acesso a esses 5 debates e mais os outros, todos os debates que nós fizemos aqui, sobre o Geneton, isso com o Lana ontem, né? Também anteontem, foi fantástico. Eu não estava aqui, mas já vi. Então, bom, é um filme, a gente pôde ver, né, e eu rever, muito peculiar. Ele diz muito sobre tanta coisa, né? E eu queria passar a bola para você falar um pouco mais sobre como é que foi o processo. Sim, você fala o que você quiser, claro, né? Mas uma dúvida que eu tenho é como que foi o processo que vocês tiveram, porque é um filme feito por mulheres, né? Com mulheres, né? Isso é uma das questões que o filme chama a atenção, né? E queria que você falasse para a gente como é que foi esse processo que vocês tiveram, quanto tempo. Você é roteirista também do filme, né? Foi um filme feito com, se eu não me engano, por 5 roteiristas, né? 4 manas e um brother. Então, a 10 mãos, né? E como é que foi esse processo? Vocês participaram de algum edital, ganharam, ou começaram a fazer o filme sem edital? Como é que foi mais ou menos tudo? Assim, boa noite, galera. Boa Salve, noite. salve. Obrigada por estar presente aí, acompanhando aí o Tremoyer. O filme, na verdade, ele meio que começa antes de qualquer coisa, assim, desses encontros, né? Das manas, assim, tipo... no período ali de 2014 até 2017, a gente funcionava lá em Fortaleza com uma casa feminista, Nazaré Flor, né? E era uma casa de encontro, né, do Fórum Sanete Mulheres, do Grupo Tambores de Safra, um local de ensaio também. E com o tempo, assim, a casa vizinha passou a ser ocupada por uma galera diferente também, assim, diferente assim para a sociedade, né, que para nós era parecido, né, assim, parceiro, né? E tipo, que eu via os ensaios e tal, e chegava junto, e nessa brincadeira de casas, né, que essa outra casa ficou conhecida como Casa Zelva, né? E nessa troca de ideia de manas, né, numa casa, mulheres percussionistas que escreveram rap, construindo percussão, e na outra uma galera que trabalhava com vídeo, com audiovisual e tal. E nessas trocas de festa, de ensaio, a gente foi conversando e falando do desejo de fazer um trampo juntas, né, entre as 2 casas, né, uma conexão entre as 2 casas. E nesse período foi também, assim, né, tinha passado assim já o processo, né, das Copas e tal, e muitas histórias, né, em meio às nossas conversas, vinham muitas histórias, assim. A outra mana, que é a Cássia, né, que é a Deismara, ela é uma brother muito, muito chegada, assim, minha, e tipo, e nessas muitas histórias a gente começou a perceber que nós 2 tínhamos, assim, histórias muito comuns de violência policial, assim, toda vez que a gente parava pra fazer essa lembrança, assim, das violências, a gente olhava assim, menina, a gente já tá junto aí no monte, né, assim. E, tipo, e o que fazer com isso? Porque, tipo, os processos de violação é uma coisa muito cabulosa, assim, né? Uma coisa, assim, que você apanha hoje da polícia e no outro dia acorda de boa e segue a vida, né? Assim, é todo um tempo, né, de se pensar e de o que fazer com essa violência. E numa dessas conversas a gente meio que trocou isso, né, e disse, pô, cara, não vamos deixar isso pra lá não e tal, vamos fazer um trampo junto e tal. Foi muito, assim, uma coisa de viagem de uma noite, né, mas essa viagem, ela saiu muito firme, muito sóbria, apesar da embriaguez, mas, assim, a gente abriu um edital da Secult do Ceará e a gente resolveu escrever, né, assim, uma ideia bem miolo mesmo, assim, né, falando muito mais, assim, e eu acho que até hoje mesmo, assim, o que a gente quer trazer e o que esse filme para nós representa
essa parceria, essa amizade, esse diferente jeito de estar juntas, né? Assim, como é que esse estar junto nos fortalece também, né? Nos ajuda a encarar esses momentos, esses processos de violação. E, tipo, sem nem a gente, pô, mandou o edital e tal, aí quando de repente a surpresa, né? Pô, fomos aprovada, a gente aprovou uma verba para fazer um curta, né? Era uma proposta de curta, né? O que a gente escreveu. Só que no período, né, assim, o que a gente trazia mesmo foi o processo de violação de 2013, né? E nesse período entre, né, escrever projeto, ganhar projeto, em 2016 aconteceu outra história que nos marcou muito, né, assim, de violência, porque é tipo isso, as violências não é tipo... eu tenho o meu histórico, a Daisy tem o dela, a gente tem histórico junto e a gente tem histórico com outras manas, né, assim, tanto que, né, nessa história que a Cássia traz, né, que eu acho muito bonita se colocar em dois momentos, né, o que é contar essa história quando tá de longe, o que é ouvir essa história quando tá perto, né, assim, mas foi uma história muito absurda mesmo, assim, né, e que nos marcou muito, porque de fato foi... O policial chegou, pediu pra gente parar de fazer barulho, a gente parou... E de repente ele começa a filmar a gente, quando a gente começa a filmar ele, aí, tipo assim, ninguém já perde, assim, a coisa, já tá uma violência, de uma viatura você tem 8, e como é que você faz, o que é que você faz com isso? Porque é muito sangue no olho pra começar assim, né, assim, pra fazer o confronto direto no momento, às vezes a gente de forma muito cega e de muita resistência mesmo, porque... Como Janaína traz, né? A ideia é não cair, a ideia é não ser presa, a ideia é não ficar sozinha na mão dos homens e a ideia é não ter nenhuma de nós presa, né? Nenhum dos nossos parceiros preso, né? Então, como é que você faz essa resistência e o que é que você faz com ela depois, sabe? Assim, porque o Tremoyer, ele teve esse desafio nas nossas vidas também, né? Que é um processo também de pensar mesmo essa violência de outra forma, tá ligado? E como trocar essa ideia com outras manas, como colocar essa história no mundo... Não só porque, tipo, teve muitos registros, né, da violência de 2013, né, assim... Mas a gente não, pô, cara, não sei se eu quero que o que seja visto seja o meu corpo apanhando, seja o meu corpo sendo violentado, né? Então, como é que a gente coloca esse corpo resistência, esse corpo que não está sozinho, né? A gente não estamos sozinha, né, assim... E como é resgatar outras histórias de violência, né? Não é uma coisa única, que eu acho que a coisa que o feminismo mais traz é a certeza de que não estamos sozinhas, né? Esse não é o único corpo violado, né? A gente sabe que tem um perfil, né? Existe uma invisibilidade também, né? Nessa coisa da violência contra as mulheres pretas. Então, terminar assim... a gente traz 3 nomes, assim, né? Porque esse filme é por Mary Lúcia Mesquita, esse filme é por Marielle Franco, esse filme é por Luana Barbosa dos Reis, porque são vários tipos de violência, sim, que o nosso corpo tem que enfrentar. Desde a morte pela polícia, a morte pela milícia, ou suicídio, sabe? Como é que a gente chega ao ponto de ter mulheres pretas, sapatão, tirando a própria vida porque não dá conta, sabe? Assim, então é um enfrentamento, na verdade, né? Eu acho que o Tremoyer, ele traz esse desafio de colocar as nossas vidas, nossas histórias, nossas lutas, como ela realmente é, porque não é só um ato, porque não é só uma violação, é um processo que é cotidiano, né? Assim como existe essa violência que a gente precisa resistir cotidianamente, existe um corre não só de sobrevivência, mas um corre de garantir carinho. Um alto carinho, né, um alto cuidado, o carinho que as crianças demandam, as nossas crianças demandam, né, a gente traz aí uma coisa que a gente tenta pensar que é essa coisa da maternidade para além das mães, né, como é colocada aí por esse sistema, mas nós mulheres sapatão que somos tias, mulheres trans que são tia, a gente tem um outro processo de cuidado e de responsabilidade por essa geração que tá aí, que vem muito foda mesmo, assim, muito rochedo, assim. Então o Tremoyer é isso, ele é um filme que ele não terminou na época que a gente estava gravando. A gente brincava assim, caraca, velho, será que a gente tá prevendo um futuro? Aí a gente tem essa bomba de 2018 aí, né, que a gente tá tendo meio que confrontar até hoje e segurando nas pontas, porque a real que a gente sabe é que nenhum passo atrás pode ser dado, assim. O esquema é frente, é ir pra frente mesmo, não dá pra parar, não dá pra... Não é fácil, e quem foi que disse que ia ser fácil? E a galera fala, pô, tá muito difícil, mas pra gente lá na periferia sempre foi difícil, todo dia é difícil, tá ligado?
ter um governo ainda mais fascista só nos faz perceber o quanto que quebra pro nosso lado, sabe, assim, porque você vai sentir na falta de comida na geladeira mesmo, na falta de emprego, na questão porque a galera faz um discurso, não sei o que, as drogas, mas o que é que faz a gente usar droga, gente, também, tá ligado? O que é que nos leva, porque, tipo, a gente fala que maconha é isso, mas e o álcool tá solto aí, tá ligado? E é o que segura muitas ondas na periferia, tá ligado? Assim, eu acho que uma coisa é você beber por diversão, outra coisa é você beber por falta de opção, tá ligado? Por falta de emprego, por falta de direção na vida, assim. Eu acho que a arte, né, a música, a percussão, a nossa religiosidade, a nossa ancestralidade, ela nos ensina isso. Primeiro que não estamos sozinhas, né? E outra que não dá muito tempo de arregar, né? A gente tem que ser firme e forte e ir em frente, né? É isso aí. O seu filme e o discurso também, isso fica muito poeticamente exposto, né? Não é um filme fácil, é um filme bem difícil pra gente, não porque a gente já está acostumado, a gente gosta, né, desse perfil, desse tipo de filme, mas para um público geral que não está acostumado, inclusive a grande mídia é outra droga gigantesca, né, de décadas, né, que estamos aí tendo que enfrentar também, né? Não é de hoje, a Mostra Livre é mais um espaço de resistência com relação a esses conteúdos que estão aí todo dia, toda hora na grande mídia, né? E o que eles têm a dizer, e dizem, né? E o que subliminarmente também está nesse discurso aí dos jornais, das novelas, que eu não assisto, mas imagino que milhões de pessoas assistem, e o a violência que está lá, né? Não explícita, não precisa de sanguinho, mas está lá, a violência contra a mulher, contra os LGBTs, contra os afrodescendentes, está tudo lá, né? Explícita ou implicitamente. E a gente está, no caso do cinema brasileiro, o Ceará principalmente, tem uma produção nos últimos anos, vocês devem estar acompanhando, muito forte, muito importante, né, de um cinema comprometido com essas questões também, né? O Ceará, Paraíba, né, João Pessoa tem feito bastante, a gente tem passado na Mostra Livre nos últimos anos muitos filmes dessas regiões que falam também sobre essas questões, e o seu filme ele é também um modelo, né? Um exemplo de filmes que tratam poeticamente de assuntos que não são fáceis, né? Muito pelo contrário. No debate que a gente teve aqui com a Duda e a Bárbara sobre o seu filme, também foi falado de várias questões que você falou agora, né? Do afeto, né? Também de micropolíticas que estão presentes, né? E que é tão difícil às vezes você transformá-las em audiovisual, né? Isso é um feito muito difícil, né? A gente que faz cinema, faz filmes, sabe como é difícil você transportar uma realidade para uma ficção, né? Sem deixar a peteca cair com a potência que vocês colocam, né? E também foi falado no debate a questão dessa guerra que a gente está vivendo já, não é de hoje, né? Esse genocídio contra os índios, contra os afrodescendentes, contra as mulheres, isso não é de hoje, isso é secular no Brasil. O Brasil é patético isso, assim, uma coisa inacreditável, o que ainda está acontecendo, né, diariamente, e que claramente a grande mídia não dá a menor bola para isso, né? Só fala quando acontece algo com alguém famoso, né, ou com alguém que de alguma forma a própria mídia vai se beneficiar, né, de noticiar essas coisas, mas o filme e o seu discurso apontam para outras saídas, mas não algo como a guerrilha mesmo, né? Algo feito entre essas pessoas e coletivos e enredos que estão sofrendo na pele e há muito tempo essas questões. Então agora, com a situação do nosso país, como chegou nessa situação, né, que a gente está vendo, esse empoderamento, né, desse discurso e desses comportamentos mais, digamos, fascistas, né, e mais violentos, essas pessoas que agora se empoderaram, vocês já sentem aqui também no Rio de Janeiro a violência policial, isso
é sentido diariamente, né? E agora essa galera está empoderada mais ainda, né? Porque quando bota uma arminha no bolso, já está empoderado, né? Faz o que quer, acha que pode fazer o que quer. E, no entanto, essa galera, eles representam o Estado, né? Eles representam o Estado, eles são o Estado. Então, eles deveriam ter, só que, né, falta tanta coisa, né, para que um policial ou que um agente da lei tenha uma condição, tenha uma educação, tenha uma consciência de o que ele representa ali. E, no entanto, né, isso talvez nunca aconteça. Mas uma nossa companheira aqui, a Anne Santos, também esteve presente no debate. Ela falou algo que eu achei muito pertinente com relação ao seu filme, que ele é muito escuro, né? Mas, no entanto, ele é, em certos momentos, ele é um arco-íris nessa escuridão, né? Ou seja, ele é... Eu acho que a frase que a Anne colocou nesse debate que rolou antes foi muito pertinente com relação ao seu filme, né? A despeito dele ser... A imagem dele ser escura, ele abre um leque aí de cores, né, para a gente conversar, para a gente refletir. E eu tenho certeza de que daqui a 1, 2, 3, 10, 15 anos, esse filme ele vai estar ainda sendo relevante, né, pelo discurso e pelo momento que ele está sendo, que ele foi feito e está sendo exibido e premiado. Muito mais do que filmes que estão aí rendendo milhões, né, de moedas e que... Né? O que vai ser daqui a 1, 2, 5 anos, quem é que vai... Não faz diferença alguma, né? Então aqui a camada que a gente está, que o seu filme está, é outra camada. E isso tem um poder que a gente não tem a mesma dimensão disso, né? Como qualquer obra de arte, também ela não está solta, né? E vai interferir na vida, nos destinos de cada um, de acordo com cada um, né? Depende de tudo. Então... Você quer colocar alguma outra situação? A gente abre para o público fazer perguntas, que a gente também... Acho que a gente pode abrir também, ouvir a galera. Sabe? Faltam 10 minutinhos só, então tem um microfone com a Bárbara, né? Quem quiser fazer alguma pergunta, por favor. Tudo bem? Eu vi aqui na internet que tem a questão do roubo do cadáver do Castelo Branco, né? De quem foi a ideia dessa... Tem alguma citação ao roubo do cadáver da Evita Peron, né, que ocorreu na época da ditadura argentina? Foi a ideia de quem? Da roteirista? Na verdade, o processo de construção do roteiro foi bem assim, foi bem intenso, né? Assim, a gente tirou, saiu, né, se juntou na casa de praia para fazer um momento de imersão mesmo. E teve várias trocas de ideias, assim, sobre a história, né? Não só aqui do Brasil, né, essa coisa da ditadura, né? O presidente de Castelo Branco é uma figura, né, desse período e, as meninas foram trazendo também, né, assim, a gente foi fazendo essa troca, como era que a gente poderia fazer essa junção, né, esse brinca, né, pegando, porque esse filme, eu costumo dizer que é um doc-fic, né, porque ele pretende trazer uma realidade, não só uma realidade, várias realidades, né, porque eu falei aqui de histórias minhas com a Deise, mas a gente traz outras histórias que a gente pesquisou também, de situação de mulheres que foram apreendidas de forma injusta mesmo, né? Assim, você vê uma mãe que rouba um frango e 2 ovos da Páscoa e vai presa, ou uma companheira como a gente acompanhou lá no Aurimora Costa, que foi pega com 2 balinhas e passou mais de 1 ano esperando para ser ouvida, né? De forma legítima. Então, na verdade, foi muita junção mesmo dessas histórias, assim, né? Alguma questão? Mais alguém? Porque acho que depois eu vou encher ela de perguntas, né? Aliás, depois a gente vai para o boteco aqui, Baixo Darcy, todos convidados. Mas eu achei que a música, né, tem uma questão da convivência. O próprio grupo Tambores, né, de SAF tem essa experiência. Queria saber como é que isso foi pensado no filme, né? Porque isso liga, né, de alguma forma, a presença da atividade musical entre mulheres também é uma questão que abraça, né? Além talvez, para suportar tanta opressão, né? É uma forma de estar junta, além de toda a questão de você estar no mundo, mas a música ali junta todo mundo, né? Queria saber com você sobre como foi isso no filme.
assim, né, teve essa coisa da vizinhança, então as Tambores de Safa era meio que uma coisa muito presente, assim, no nosso processo de construção, né, e teve uma coisa, assim, que pra gente foi um desafio, que é como fugir dessa regra do cinema, onde se tem um protagonismo, onde se tem uma pessoa que é mais... Herói, né? O herói, né, a heroína, mas como fazer isso de forma em que quem é protagonista é um grupo, é um coletivo, né? É uma percussão, é uma música. Então, tipo, como trazer essa coletividade entre nós de resistência lésbica, bissexual, periférica, mulheres negras, tipo, que não é a Janaína e não é a Cássia, mas é a Janaína, a Cássia, a Maria, a Celina, a Vicença, como trazer isso. E a percussão foi a coisa que mais, assim, que mais nos aproximou mesmo, assim, eu acho que pelo trampo, né, assim... Tambores de Safa é um grupo que está aí na rua, 2020 vai entrar aí nos seus 10 anos, né? Então tem um processo de reconhecimento também, né? Uma coisa muito... É um jeito de resistir muito peculiar, né? Porque a gente tem muitos grupos, por sorte, né? Muitos grupos de mulher na percussão, mas é um grupo periférico em que essas mulheres se assumem lésbicas e em que tem não só a arte e a música como referência, mas o processo político, né? Porque a Tambores de Safa, ela nasce assim, né? A gente pensou, pô, como é que a gente vai pra parada da diversidade sexual de um jeito que a gente não pare na parada da diversidade sexual, que a gente continue fazendo militância, que a gente continue contribuindo, né, com a luta feminista, que o calendário a gente sabe que é o ano inteiro, né, assim. E para além também, né, como é que a gente pode tá dando visibilidade para nossas pautas, né, que é muito difícil, né, para a questão lésbica, para a questão bissexual. Então, a Tambores de Safa, ela entra nisso, nessa, tipo assim, um jeito de tornar essa poesia ainda mais próxima mesmo, assim, ainda mais pulsante também, porque eu acho que, não sei como é pra vocês, mas pra mim, assim, sei lá, quando eu toco o berimbau, quando entra um tambor, né, tipo, sei lá, o silêncio pode ser que às vezes, né, você fica ali, não sei o quê, mas quando começa assim, quando o batuque entra, é uma coisa que... E pra mim isso é muito forte também, né, assim, tento dar minhas pernadas aí na capoeira e tenho uma percussão como uma das minhas estratégias de autocuidado, sabe? Às vezes tem aquele dia que a gente tá mal, né, que porra, não sei se levanta, não sei se continua, e de repente, assim, você escuta um tambor mesmo assim, pô, marca com a amiga e vamos sentar pra tocar um pandeiro, ou vamos pegar um tambor ali pra ensaiar, já é uma forma de... E é uma coisa ancestral mesmo assim, que a gente tem de firmar o corpo, sabe? Mais do que acordar esse corpo, porque a gente, pelo contrário, a gente acaba que não dormindo muito, né? A gente acaba tendo muita insônia por conta desses processos, né? A gente sabe como é que pega na gente, então é uma forma de firmar esse corpo, sabe? De tipo assim, opa, não dá pra vacilar, a gente não tem tempo pra isso, né? Assim, muito isso, as Tambores, a Maria, parceria linda aí. É isso, galera. Temos mais uma última pergunta, pro tempo que está acabando. Carlos D. Oi. Parabéns pelo filme, né? Parabéns pela mostra. Eu queria entender um pouco mais a questão da construção do roteiro, assim, né? E me dá a impressão de que você inicia com a viagem na moto, que tem a questão dos tempos, né? Os tempos, eles têm um valor, que eu não sei precisamente explicar, um valor que é poético também, né? Isso tudo tem um valor poético no filme, né? E eu vejo que a construção do roteiro me dá a impressão de como se você tivesse primeiro realizando um encontro. Eu vou arriscar aqui uma sugestão para os espectadores desesperados, né? Eu não sei se esse é o caminho. A sugestão para os espectadores desesperados: encontre as suas, exponha as entranhas das suas amarguras e as suas entranhas desses processos do passado recente, né? E execute uma ação artístico inovadora, sei lá. Invente uma ação.
né? Assim, eu tô, lógico, de repente colocando uma linearidade para essa... Talvez porque eu penso linearmente, mas assim, me parece que o roteiro, ele sugere alguma coisa, entendeu? É lógico, né? Tudo assim, existe sempre a sugestão, mas assim, me dá um certo alento. É triste, sim. Por exemplo, se você fosse falar uma frase assim, é triste, sim. Eu ouço essa frase permeando parte do filme. Mas é dessa tristeza que vamos elaborar inventar a nossa nova ação. Então tem essas figuras ali, essas estátuas humanas, esses policiais de branco, né, que estão protegendo também, aí protegem o castelo branco, quer dizer. Então tem enfim, eu comecei a falar um monte de coisa aqui, mas eu penso, como é que foi a elaboração desse roteiro nesse sentido, né? Já que ele é um roteiro que foge do convencional, daquela convenção agradável ao espectador viciado, e ao mesmo tempo parece estar sugerindo alguma coisa. E eu completo a pergunta, você falou que o roteiro, na verdade, participou de um edital de curta. Ganhou o edital de curta. O curta foi feito? Ele existe? Não, assim, eu acho que antes mesmo da gente fazer, porque tipo, a gente fez uma sugestão pro projeto e depois a gente se juntou para esse momento de imersão e criar, né? Isso, como eu falei, né? Depois de outras vivências também, né? Densas nos nossos corpos. E, tipo, na mesma hora a gente viu que não ia caber num curta, né? Aí vocês ganharam a grana do edital, fizeram longa e entregaram longa. Foi exatamente isso. E com relação a essa questão de linearidade, não é só você, a nossa cultura, o nosso ritmo nos cobra isso, né? A gente quer e exige uma explicação que tenha início, meio e fim, que tenha passado, presente e futuro, e que tem, sabe? E nessa loucura não nos cabe ou não nos atentamos às entrelinhas, ao que está no meio do caminho, sabe? É uma reta daqui da minha saída pro meu trabalho, mas nesse meio de caminho é um mundo de coisa acontecendo, sabe? Eu acho que foi uma coisa que a gente fez assim, brinca na verdade, né? Entre jogar essa dúvida mesmo, assim, de ficar o que é realidade, o que é delírio, o que é sonho, o que é lombra, o que é viagem, sabe? Assim, e tentando colocar, mostrar como esse tempo ele é entrecruzado mesmo, sabe? Ao mesmo tipo assim, eu não tenho certeza se Janaína não tem certeza, na verdade, se Cássia tá pensando nela, mas elas estão se pensando, tá ligado? Então está se atravessando, porque um tempo depois, outra já vive uma violência e, tipo, enquanto eu tô aqui, quantas mulheres podem estar sofrendo assédio, quantas trans podem estar sendo feridas. Então, o Tremoyer, ele vem com essa brincadeira mesmo, assim, a gente tira onda assim, que é pra bugar mesmo, sabe, assim, é pra você ficar... E trazer isso pra sua vida também, pô, a gente não dá conta de ser início, meio e fim o tempo todo, sabe, tem uma hora que a gente arreia, tem uma hora que a gente para... Tem uma hora que a gente tem momentos de muita felicidade, porque eu acho que isso também foi um desafio também de trazer isso pra tela, de tipo, o que é essa resistência, o que é essa luta, o que é essa doloridade, mas o que são os prazeres, os pequenos prazeres, sabe? De abraçar o moleque, de brincar de pila com ele, de fazer poesia com a mana, ou de gastar tempo rindo, sabe? Assim, sorrindo de forma sincera, sabe? Assim, eu acho que até, tipo, depois desse trabalho, né, com o Tremoyer, assim, eu já tinha feito uns brincos, assim, na adolescência, né, algumas oficinas de audiovisual, com uma turma lá no Ceará, mas depois desse processo do Tremoyer, primeiro nós, né, Lívia, Helena, Deise, Polly, Paula, a gente meio que assim, cara, não vamos parar por aí não, velho. Vamos pensar mais, e hoje a gente está com a Molhadas Coletiva, né, que é uma coletiva de mulheres, pensando, não só produzindo, mas pensando mesmo em cinema, e trocando, e fazendo oficina também, né, e como, assim, a gente tá, né, nessa resistência mesmo, assim, né, de tipo... E nessa perspectiva de um outro olhar, porque, tipo, esse pra mim também era uma coisa, assim, que pra gente, na verdade, assim, de tipo... Como é que a gente quer contar essa história? Por que é que a gente vai contar essa história? Sabe? E como fazer também de forma
sei lá, muito mais sincera com a gente do que com a expectativa. Eu quero que as pessoas entendam isso. Não, peraí, eu tenho isso para oferecer, né? Como vai chegar? Porque a arte tem isso, né? Assim, como vai chegar é muito individual, é muito peculiar, né? Aqui é uma turma que assiste Tremoia de um jeito, quando a gente passa numa escola é outra forma como os adolescentes recebem, questiona também, né? Então, é muito peculiar, né? Assim, então, eu tô muito nessa também, assim, né? Aproveitando a universidade ali para me aprofundar, mas também, né? Nessa questão do audiovisual e cumprir esse desafio do que é... Porque, tipo, o nosso tempo, ele é linear, o nosso pensar, ele é hegemônico, né? A nossa ideia de perfeição, ela é muito heterocentrada, né? Assim, então, o que é contar essa história não só com corpos negros e periféricos e sapatônicos, mas com história, com jeito de falar, como é que a gente vai trazendo isso e com cuidado, obviamente, né, ao contar essa história, com muito respeito para quem recebe essa história, mas com muito cuidado de quem é que conta essa história, né, e de que lugares, assim, pô, hoje é massa, estamos aqui, estamos de boa. Mas até chegar nesses momentos, assim, são muitas tensões, né? A gente é preciso muita coletividade mesmo, assim, estar muito próximo das minhas irmãs pra gente não, sei lá, não arriar mesmo, assim, como eu fico repetindo essa coisa, porque esse momento ele é muito desafiador, sabe? Ele nos é muito sofrido, mas ao mesmo tempo ele exige muito da gente, né, assim. E se tem, assim, eu acredito que tem uma coisa que perturba muito, assim, esses fascista patriarcal aí, que é a nossa alegria, que é a nossa felicidade, que é a nossa poesia, que é o nosso batuque, né? A gente tá vendo aqui no Rio, né? Eu cheguei no sábado já procurando os samba e a galera já traz, assim, essa coisa de proibição do samba, né? Assim, do batuque na rua, da ocupação da rua. Porque é isso que incomoda. Para eles é mais fácil ter corpo. É muito mais fácil de você controlar os corpos quando eles estão trancados, quando eles têm hora para sair, para entrar. Quando a gente faz o que a gente quer do nosso corpo, isso incomoda. Porque fica mais difícil de botar um cabresto na gente, né, assim, e sei lá, eu acho que é escolher isso, e às vezes não é fácil escolher ser feliz, gente, não é um processo fácil não, então aí na atividade. É isso, galera, então vamos ser felizes agora, hoje, né, agradecendo muito a Lila pelo seu filme, né, e pela sua presença aqui com a gente. Tudo que você falou vai ficar registrado, logo estará na internet também para todo mundo poder ver e curtir e saber, né, o que está rolando. E é isso, vida longa ao cinema brasileiro, cinema independente, cinema cearense e ao cinema livre, né? Cá estamos, oxalá, ano que vem estejamos aqui de novo nessa sala passando aí filmes para vocês. Tudo de bom. Finalizar agradecendo, né, todo mundo aqui, a galera que acolheu, que botou para rodar, e foi muito bem rodado esse filme, que massa, foi, poxa. E avisar, assim, que a gente também não para, né, assim, agora a gente tá tentando aí, assim, a gente conseguiu, né, vai competir uma internacional, né, no FID Marcelli, e a gente tá batalhando para ver se leva alguns de nós, então acompanhe Tremoyer aí no Instagram, no Facebook, estamos com uma vaquinha online aí, quem puder contribuir para... O filme tá lá, né, mas vamos levar as meninas para lá também, né, pra gente... Quebrar tudo. É isso aí, bem isso, tudo agora nas Europa. Vamos quebrar tudo ali no bar do... Eu sei o nome lá. Darcizinho. Do Darcizinho, tá bom, galera? E lá a gente conversa mais com a Lila, tá bom? Tudo de bom.